Vamos então ver o segundo vídeo sobre a divisão e neste caso nós vamos analisar algumas noções. Uma delas é que nem tudo pode ser dividido, não é? Ora, vamos ver o seguinte. Como é que nós podemos dividir qualquer coisa? Podemos dividir em partes iguais ou em partes diferentes. Compreendes isso, não é? Ora bem, por exemplo, aqui neste caso nós temos um bolo, não é? Dividido em quantas fatias? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e parecem ser fatias iguais, não é? Certo? Então vamos ver como podemos fatiar um bolo, por exemplo, em 4 fatias. Este aqui está fatiado em 6, não é? Se tivermos um bolo, não é? Quando vamos dividir alguma coisa, por exemplo, este bolo, em 4 partes, podemos dividir em partes iguais, e o bolo fica assim deste género, não é? Temos 4 fatias iguais, ou podemos dividir o mesmo bolo em 4 partes, mas em fatias diferentes, que é o de baixo. Elas são todas diferentes, umas maiores, outras mais pequenas. Esta é mais pequena, esta é a seguir, depois aquela, não é? Ora, vamos ver aqui no vídeo como é que é feito a divisão em partes iguais ou em partes diferentes deste bolo. Vamos então ver dinamicamente no GeoGebra como é que tu podes dividir, portanto, ficar com o conceito de divisão de alguma coisa, neste caso um bolo, em partes iguais e partes diferentes. Por exemplo, temos dois bolos aqui, não é? Vamos dividir o primeiro bolo da esquerda em 4 partes iguais e o da direita em 4 partes diferentes. Repara, temos um bolo da esquerda dividido em partes iguais e o da direita em partes diferentes. Vamos agora destacar as fatias do bolo que está dividido em partes iguais. Temos 4 fatias. E agora vamos destacar as fatias do bolo que está dividido em partes diferentes. Também são 4 fatias. Como tu podes ver, então, vamos agora a ver mais uma vez a questão das fatias do bolo que está dividido em partes diferentes. Temos 4 fatias, mas são diferentes. E o bolo da esquerda, 4 fatias, mas são fatias iguais. Portanto, é importante ficares desde já com este conceito, não é? Portanto, quando tu consegues dividir alguma coisa, esse algo que vais dividir, podes dividir em partes iguais, não é? Ou em partes diferentes. Entendeste? Como nós vamos ver mais à frente, às vezes há coisas que não podem ser divididas, não é? Mas as que podem ser divididas em partes iguais ou em partes diferentes. Entendeste? Portanto, vamos então ver o seguinte, visto o vídeo, já entendeste qual é a questão que nós queremos aqui levantar e chamar-te a atenção sobre a divisão de qualquer coisa em partes iguais ou partes diferentes. Vamos ver, numa distribuição em partes iguais, podem sobrar partes ou não. Isto é, por exemplo, imagina que tens um bolo dividido em partes iguais, cá estão as 4 fatias, né? E queres distribuir por 4 pessoas. Como é que distribuis? Distribuis uma parte para cada um. Portanto, e não sobra nenhuma fatia. Claro que não, não é? Cada pessoa tem uma fatia exatamente igual e não sobrou nenhuma. Porquê? Porque são 4 pessoas, gastaram as 4 fatias. E se for por 3 pessoas, como é que nós fazemos? Distribuímos uma para cada pessoa e vai sobrar quantas fatias? Vai sobrar uma. Nós não podemos dar esta fatia a nenhum deles, a nenhuma destas pessoas, porque senão vai comer mais do que os outros. Para comer a mesma parte, nós só podemos dar uma fatia a cada um. E vai sobrar uma. Entendeste? Agora vamos ver uma distribuição em partes diferentes. Nunca sobram partes. Vamos lá. Vamos agora agarrar no bolo que nós dividimos em partes diferentes, nas 4 fatias, e vamos distribuir pelas 4 pessoas. Então, podemos agarrar, aqui temos várias maneiras de distribuir isto, não é? Por exemplo, nós dissemos que esta primeira pessoa fica com esta fatia, não é? Que é esta, depois esta já fica com aquela, esta fica com esta e esta fica com aquela. Mas nós podíamos trocar, não é? Em vez de ficar esta fatia com esta pessoa, podia ficar com aquela, com esta ou ainda com aquela. E relativamente às outras a mesma coisa. Portanto, temos muitas maneiras de fazer a distribuição. Por exemplo, se estivesse a comer este bolo,
preferias ficar com a fatia maior, que é esta, não é? Este ficou com a fatia maior. Mas com certeza esta pessoa também queria a mesma fatia, e esta também, e aquela também. Porquê? Porque esta é maior quantidade. As fatias são diferentes. Não sobrou nenhuma fatia, certo? E agora se for 3 pessoas? Também há muitas maneiras de fazer essa distribuição. Porque como nós estamos a fazer a divisão em partes diferentes, não é em partes iguais, nós podemos distribuir à vontade o que sobra por uma pessoa, de modo a não sobrar nada. Portanto, é isso que nós queremos dizer. Portanto, neste caso aqui, por exemplo, nós escolhemos esta distribuição, mas poderão haver muitas mais, não é? Há muitas mais. Por exemplo, este ficou com estas 2 fatias, mas podiam ficar estes dois com estas 2 fatias ou aquele com aquelas 2 fatias. E a combinação das fatias podia ser diferente. Podíamos juntar esta com esta, ou esta com aquela. O que importa é que cada um fique pelo menos com uma fatia. Mas como podem ficar com quantidades diferentes, nós temos muitas maneiras de fazer essa distribuição. Entendeste? Portanto, é importante ver, quando nós fazemos uma distribuição, essa distribuição pode ser em partes iguais ou em partes diferentes. Não é? Portanto, resumindo, vamos fazer aqui o resumo. Vamos fazer o seguinte: a distribuição das partes pode ter ou não ter sobra. Não é? Pode sobrar ou pode não sobrar. Por exemplo, se estiveres a distribuir em partes obrigatoriamente iguais, isto é, em partes iguais, pode não haver sobra ou pode haver sobra. Não é? Porquê? Porque cada pessoa tem que ficar com uma parte exatamente igual ao dos outros. E, portanto, como não pode haver uma pessoa a comer mais do que outro qualquer, o que sobrar não é distribuído. Portanto, vês aqui que, portanto, distribuímos este bolo com 4 fatias exatamente iguais. Se for por 4 pessoas, não sobra nenhuma. Porquê? Porque temos 4 fatias, uma para 4 pessoas, dá uma fatia por pessoa, mas neste caso aqui já temos 3 pessoas, vai sobrar uma fatia. Portanto, sobrou uma fatia. Se estivermos a fazer uma distribuição em partes diferentes, isto é, não é necessário que as pessoas tenham a mesma quantidade, podem ter a mesma ou quantidades diferentes. Aqui nós temos várias maneiras de fazer, depende das combinações que nós conseguimos arranjar. E nunca sobra nada. Porquê? Porque nós podemos dar sempre o que sobra a algum deles. Não é? Se for para 4 pessoas, temos 4 fatias, não sobrou nenhuma, mas comeram partes diferentes, como tu vês aqui. Se for 3 pessoas, também não sobrou nenhuma. Porquê? Porque nós damos 2 fatias. Ali não podíamos fazer isso. Se dessemos uma fatia, a fatia que sobrou a um destes, eles já iam comer quantidades diferentes e nós queremos em partes iguais. Aqui é que são partes diferentes, nós podemos dar em partes diferentes. Entendeste a diferença? Portanto, é assim que tens que encarar sempre a divisão. A divisão pode ser feita de uma maneira... A divisão pode ser feita em partes iguais ou partes diferentes. E a distribuição também pode ser feita em partes iguais ou em partes diferentes. Entendeste? Vamos agora ver mais um conceito que é importante. É que nem tudo se pode dividir, ou pode ser dividido. O que faz com que numa distribuição em partes iguais possa existir sobra ou resto. É aquilo que nós dissemos. Mas vamos ver aqui alguns exemplos. Objetos ou coisas que podem ser divididas. Por exemplo, imagina dividir 3 bolos por 2 pessoas, distribuímos um bolo para cada pessoa e dividimos o terceiro bolo a meio e distribuímos meio bolo para cada um deles. Portanto, é possível fazer, não é? Se tiveres 3 bolos e 2 pessoas, 3 bolos iguais e 2 pessoas, damos um bolo a cada pessoa e ao terceiro bolo dividimos a meio e fica meio para cada um. Portanto, cada um fica com um bolo e meio, certo? Agora, dividir, por exemplo, 8 pessoas por 2 salas de reunião também é fácil. Distribuímos 4 pessoas para cada sala. Vamos já analisar cada um destes casos. Vamos supor o caso do bolo. Tens 3 bolos, não é? E queremos dividir por 2 pessoas. O que é que nós fazemos? Dividimos um bolo para cada pessoa. Mas sobra o terceiro. O que é que fazemos ao terceiro? Dividimos a meio e damos metade a cada pessoa. Então cada pessoa vai comer quanto? Vai comer um bolo e meio. Portanto, a divisão está feita em partes iguais, não há problema nenhum, certo? E podemos dividir o bolo. No caso da reunião, imagina que tens 8 pessoas, aqui, cá está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dividir por 2 salas e vai ficar
4 pessoas em cada sala. É fácil, não é? Esta vai para ali, a outra vai para baixo, dividimos uma para cada sala, até acabar o número de pessoas a distribuir, não é? Então, que é a conclusão que chegas? Das 8 pessoas, ficaram 4 em cada sala. Portanto, é perfeitamente possível fazer isto, não é? Agora vamos ver coisas que não podem ser divididas. Imagina, dividir 3 cães por 2 pessoas. Distribuímos um cão por cada pessoa e ao terceiro cão não pode ser dividido. Não podemos cortar o cão a meio. Se cortar o cão a meio, deixa de ser cão, não é? Ou, neste caso, há uma sobra. Para que não haja sobra, o que é necessário? É que um deles fique com 2 cães, ou então tem que ser distribuído a uma terceira pessoa. Correto? Concordas ou não concordas? E agora, dividir 9 pessoas por 2 salas. Como é que vais fazer? Nós vimos antes de dividir 8 pessoas por 2 salas. E dividir 9. Vamos dividir uma pessoa a meio? Claro que não, não é possível, não é? Então vamos ver estas duas situações. Tens 3 cães, 2 pessoas. O que é que nós fazemos? Um cão para cada um deles. Pronto. Mas sobra o terceiro cão. O que é que nós fazemos? Ou damos a um cão a um deles, ou damos a uma terceira pessoa. Por exemplo, o terceiro cão ou vai para esta pessoa, ou então vai para outra pessoa. Ou então ainda não vai para nenhum deles, não é? Vai para uma terceira. Portanto, nós não podemos dividir o campo. Portanto, nem tudo pode ser dividido, não é? O caso das reuniões é a mesma coisa. Antes tínhamos 8 pessoas, mas agora temos 9. Ora, vamos dividir as pessoas. Uma para aquela sala, outra para esta. Uma para a outra e outra para esta. Uma para de cima e outra para de baixo. E uma para de cima e outra para de baixo. E então sobrou uma pessoa. O que é que vamos fazer? Vamos cortar a pessoa a meio? Não é possível. Então o que é que nós fazemos? Ou a pessoa não assiste à reunião, ou vai para uma das salas. Ou para a de cima ou para a de baixo. Certo? Ou vai para a de cima ou vai para a de baixo. Entendeste o conceito? Portanto, nem tudo pode ser dividido, não é? Temos que terem atenção, não é? E havendo estas situações de nem tudo poder ser dividido, por isso é que em algumas divisões há a sobra, não é? A sobra, ou não podemos fazer a divisão em partes iguais. Tem que ser em partes diferentes. O caso do cão, não é? Ou não se distribui àquelas 2 pessoas o terceiro cão, ou distribuindo a um deles que vai ficar com mais cães do que o outro, não é? Portanto, já não é em partes iguais, é em partes diferentes. Vamos fazer então o primeiro desafio, repartir 5 bolas por 3 crianças, não sendo necessário que sejam em partes iguais. Isto é, vamos repartir 5 bolas por 3 crianças, não sendo obrigatório ser em partes iguais, pode ser em partes diferentes. Também podem ser em partes iguais. Vamos ver. Temos 3 crianças e temos 5 bolas. Como é que vamos distribuir estas 5 bolas? Nós começamos por distribuir uma bola para cada criança, não é? Nós fazemos, não é? No primeiro caso, são partes iguais para as 3 crianças, uma bola. Mas quantas vão sobrar? Vão sobrar 2, não é? Nós temos 5 bolas, distribuímos 3, sobram 2. Então o que é que vamos fazer estas 2? Se fossem partes iguais, não havia mais nenhuma opção. Era esta a única, não é? Como vamos ver já no problema a seguir. Mas como é em partes diferentes, podemos fazer outras hipóteses. O que é que podemos fazer? O que é que nós podemos fazer? Distribuir estas 2 bolas por 2 destas crianças. Por exemplo, para esta damos mais uma bola, para esta damos mais uma bola e para este não há bola, não chega, não é? Sobrou 0. Podíamos agora trocar, em vez de ficar com 2, fica aquele, mas de qualquer maneira, neste caso, há 2 crianças que ficam com 2 bolas cada e há uma criança que fica apenas com uma bola. Partes diferentes, enquanto a parte de cima é partes iguais. Existe mais alguma hipótese? Claro que existe. Se tu agarrares das 2 bolas e deres a uma única criança, há uma delas que vai ficar com 3 e as outras 2 ficam com uma. Portanto, e também não sobra nenhuma. Portanto, aqui o que importa notar é o seguinte: se nós tivermos a fazer uma distribuição em partes iguais, pode acontecer que haja sobra, que é o caso. Se fizermos a divisão em partes diferentes, não necessariamente iguais, nunca haverá sobra. Porquê? Porque uns levam mais, outros levam menos, de maneira que não há necessidade de sobrar nada. Estás a entender a diferença?
Vamos ver o segundo desafio. Vamos repartir as mesmas 5 bolas por 3 crianças, mas agora sendo necessário que sejam em partes iguais. Isto é, todas as crianças têm que ter a mesma quantidade de bolas. Repara que é o mesmo problema que o anterior, mas com a diferença de que antes podia ser em partes iguais ou partes diferentes, mas agora, neste caso, tem que ser em partes iguais. Como é que nós vamos distribuir? Uma bola para cada um. Certo? E as outras hipóteses que nós vimos no anterior? Não servem. Não servem porquê? Porque nós aqui temos a imposição que tem que ser uma distribuição em partes iguais. Portanto, cada criança tem que ter a mesma quantidade de bolas. Portanto, vai haver uma sobra de 2 bolas. Portanto, esta opção aqui e a outra, estas duas, que nós analisamos no problema anterior, aqui não podem existir. Não podem existir porquê? Porque nós queremos uma distribuição em partes iguais e não em partes diferentes. Estás a entender a diferença? Vamos ver o terceiro desafio e vamos distribuir 8 fatias de pizza por 4 pessoas, sendo necessário que sejam em partes iguais. Repara, partes iguais. Temos então 4 pessoas, temos uma pizza dividida em 6 partes, em 8 partes, aliás. Portanto, 2, 4, 6, 8. E queremos dividir de uma maneira igual a pizza. Como é que nós podemos fazer? Esta é fácil, não é? Não vai sobrar nada, porquê? Porque temos 8 fatias, as fatias são iguais, damos 2 fatias a cada um. 2, mais 2, mais 2, mais 2. Não sobra nenhuma. Será que há mais alguma hipótese? Não há mais nenhuma, não é? Em partes iguais não há mais nenhuma. E não sobra nenhuma. E agora vamos a ver o mesmo problema das pizzas, mas não sendo necessário que seja em partes iguais. Isto é, pode ser em partes iguais ou não. Então vamos ver as mesmas 4 pessoas, a mesma pizza, mas agora, além da hipótese de ser partes iguais, que é possível, porque não diz que só é em partes diferentes, pode ser em partes diferentes ou em partes iguais. Temos a hipótese das partes iguais, não sobra nada, e em partes diferentes. Temos várias hipóteses. Por exemplo, este pode ficar com 3 fatias, este com 2, este com 2, este com 1. Não é? E aqui? Aqui já pode ficar este com 3, este com 3, este com 1, este com 1. Este pode ficar com 4, este com 2, este com 1, este com 1. Este pode ficar com 5, este com 1, este com 1 e este com 1. Portanto, e não sobra nenhuma. Portanto, estás a ver aqui que temos várias hipóteses de fazer a distribuição. E agora tu dizes-me assim, mas como é que nós passamos de uma distribuição em partes iguais para partes diferentes? É fácil, não é? Ora, repara uma coisa. Vamos comparar esta linha com a linha de cima. O que é que nós fizemos? Nós fomos tirando uma fatia a cada uma das pessoas e fomos dando aos restantes. Portanto, neste caso aqui, todos estavam com 2, retiramos uma fatia a este último e acrescentamos ao primeiro. Não foi? Depois, na linha de baixo, já fomos ao segundo, retiramos uma fatia e acrescentamos ao segundo. E depois, fomos ao terceiro aqui, tinha 2 fatias, retiramos uma e acrescentamos ao primeiro. E aqui é a mesma coisa. Até chegar ao ponto de haver um que ficam todos pelo menos com uma fatia e há um deles que fica com as sobras todas, não é? Repara, não é? Aqui as sobras foram todos para um, não é? Aqui as sobras para além de uma parte para cada pessoa, não é? Portanto, temos 1, 2, 3, 4 e sobram quantas? 4. Portanto, por isso é que este vai ficar com 5. Fica com uma, foi a primeira distribuição, e o restante que nós não demos a mais aos outros ficou para ele apenas, não é? Ficou com 1 mais 1, 1 mais 4 dá 5. Entendeste a diferença? Pode ser um pouco difícil entenderes agora, mas é importante que comeces a ficar com este conceito de distribuição, de divisão em partes diferentes, não é? E, portanto, revê o problema e certamente irás entender melhor o que eu te quis transmitir. Este problema pode ser, nesta fase, ainda um pouco difícil de tu entenderes completamente, mas estes conceitos de divisão, como é dito, não é? É para tu veres desde o segundo ano até o quarto ano, não é?
Portanto, se não perceberes muito bem este ano, este conceito desta divisão em partes diferentes, né? Certamente para o ano tornas a rever o problema e para o ano seguinte, até ao quarto ano, e certamente até ao quarto ano ficarás a perceber completamente este conceito, né? E vais testando, né? Testa a realidade, tens uma pizza, divides isto em fatias iguais e tentas fazer as hipóteses que podes fazer, né? E vais chegar à conclusão que as hipóteses são estas, né?